Olá, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos começando mais um tempo de escola dominical, uma manhã de escola dominical. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos ter esse tempo nessa manhã. E eu convido você aí na sua casa a se acomodar, se você não separou um cantinho, se você puder fazer isso, agora, pegar a sua Bíblia, se acalmar, se colocar em atitude de oração, para que nós possamos meditar juntos na palavra de Deus nesse momento. Amém? Vamos começar esse tempo de aula orando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos sustentado, Senhor. E nós queremos pedir nesse momento que o Senhor possa abençoar esse tempo de estudo da Tua Palavra, de aula que nós vamos ter, Senhor. Que os nossos corações possam estar abertos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a meditar na Tua Palavra, que nós possamos aprender, possamos crescer espiritualmente, Senhor, e que o desejo do nosso coração seja o de continuarmos aprendendo mais sobre o Senhor, ó Deus, que nós tenhamos fome e sede da Tua Palavra em todos os momentos, Pai. Muito obrigada por esse dia, por cada pessoa participando dessa escola dominical, Senhor, e que o Senhor conduza esse momento agora. É o que nós clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema da nossa a aula de hoje é o reino de Deus. O título da lição é o valor do reino. É uma lição da revista de jovens, que eu ministro para a sala de jovens. A gente teve essa lição durante esse ano que passou, de 2024. E foi uma lição bem impactante que ministrou muito ao meu coração. E essa é a lição que nós vamos ter hoje. Vamos falar sobre o valor do reino. Antes da gente ler o texto bíblico, eu já queria propor uma reflexão para você aí na sua casa. Se você recebesse um cheque assinado em branco, eu sei que falar cheque é um pouco, hoje em dia, é um pouco estranho, tem gente que nem sabe hoje em dia o que é cheque, os mais jovens aí nem sabem o que é, já está caindo em desuso, mas muitos sabem ainda o que é cheque. Então, se você recebesse um cheque com uma assinatura em branco, ou, trazendo mais para os dias atuais aqui, se você recebesse um cartão de crédito sem limite, com valor ilimitado para você utilizar, pensa aí quais seriam as três primeiras coisas que você compraria, já de imediato. 3 coisas que você gostaria muito, que você dá muito valor, talvez você não tenha condição de adquirir, mas que você compraria. Pensou aí nas 3 coisas? Se a gente tivesse no momento de aula presencial, com certeza a gente comentaria, a gente ouviria os pensamentos dos irmãos, Mas não estamos juntos, mas a gente consegue imaginar, algumas coisas. Talvez você tenha pensado numa casa. Talvez você não tenha pensado na casa, mas você tenha pensado num carro, um carro bem tecnológico, bem moderno, talvez, Talvez você tenha, assim como eu, pensado em viagens, Não sei. Provavelmente você pensou em coisas que você gosta muito e que você dá valor a essas coisas, Então, isso faz a gente refletir que as coisas dessa terra, elas têm valor diferenciado de pessoa para pessoa. Talvez você tenha dito aí uma coisa que eu não compraria, Então, as coisas materiais, as coisas que nós temos aqui nessa terra, elas têm valores diferentes, de pessoa para pessoa. Mas a nossa reflexão da aula de hoje é ver que, com relação ao reino de Deus, o valor do reino é único, é eterno, é incomparável com qualquer riqueza dessa terra. Então, é isso que a gente vai meditar na nossa lição de hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, em Mateus. Vamos ler o capítulo 13, versículo 44 a 46. Mateus 13, do 44 ao 46.
Amém? Vamos lá. A parábola do tesouro escondido. E depois nós vamos ler a parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém. Esse é o nosso texto base de hoje. Nós acabamos de ler 2 parábolas, né, irmãos? Então, recapitulando aí um pouquinho, as parábolas eram narrativas, né, histórias contadas por Jesus, que transmitiam uma mensagem por meio de comparações. Então, a Bíblia está cheia, né, de parábolas, está repleta de parábolas, Jesus contava muitas delas, e o objetivo era relacionar ali o cotidiano das pessoas com algo que Jesus queria ensinar. Para falar sobre o reino de Deus, que é o tema dessas 2 parábolas que nós lemos, Jesus resolve contar essas histórias porque o reino de Deus era algo desconhecido ainda e difícil de compreender, né? Jesus estava trazendo o reino de Deus, Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Então, para tratar sobre esse assunto ainda desconhecido dos discípulos, Jesus conta essas 2 histórias, né? Essas 2 parábolas, usando os elementos que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas ali, né? Pensar sobre o reino de Deus renova a nossa esperança, né? E as parábolas do tesouro no campo e da pérola expressam o valor inestimável do reino de Deus no presente e no futuro. Então vamos lá, falando sobre as 2 parábolas, irmãos. A primeira parábola fala de um lavrador, né, um homem que encontrou num campo um tesouro preciosíssimo. Ele viu que era um tesouro precioso. Como o campo não era dele, aquele tesouro, então, não pertencia a ele. Então, o que ele faz? Ele guarda lá o tesouro novamente, esconde aonde ele achou, vai, vende tudo que ele tem, tudo aquilo que ele possuía, para ter condições de voltar e comprar aquele terreno onde estava o tesouro que ele encontrou. Então, comprando o terreno, o tesouro também passaria a ser dele, né? Essa é a primeira parábola, né, do lavrador. E ele fez isso transbordando de alegria, né? No versículo 44 fala que transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. E fez isso com tanta alegria porque ele entendeu que o que ele acabou de achar era de um valor inestimável, né? Era de um valor incomparável. Na segunda parábola, o reino dos céus é comparado à ação de um negociador de pérolas. Então, aí a gente já entende que talvez seja um comerciante, né? Mas alguém que negociava pérolas e que tirava disso o seu sustento, né? Tirava o seu lucro disso. Então, a gente já tem a ideia que ele entendia daquilo que ele comercializava, aquilo que ele fazia. Por ele entender, quando ele encontrou uma pérola de grande valor, ele foi apresentado a uma pérola ali de grande valor, ele percebeu que aquela era especial, que aquela pérola era algo diferenciado. E aí, então, assim como o lavrador, ele vai, vende tudo que ele tem para poder comprar aquela pérola. Provavelmente o preço que estavam pedindo ali por ela dá a entender que ele nem pechinchou, né? Ele foi e pagou o preço que estava sendo pedido por ela, né? Então, tanto o lavrador quanto o negociante de pérolas se depararam com um tesouro que eles encontraram em meio às suas atividades diárias, em meio ao seu cotidiano. O lavrador não estava procurando, mas acabou encontrando, né? Já o negociante estava procurando, sempre esteve à procura. E por conhecer pérolas, ele não teve dúvidas quando achou a mais valiosa de todas. Então, aqui, já o primeiro ensinamento aqui, né, que nós retiramos aqui dessa parábola, né? O Jesus conta essas parábolas falando sobre o reino de Deus. Então, a gente percebe que o reino de Deus, ele se revela a todas as pessoas.
estejam elas procurando ou não. Mas o reino de Deus, ele está acessível, ele se revela a todos, né? A graça de Deus é estendida a toda a gente. E o reino de Deus se revela para quem procura e para quem não procura, né? Tanto o lavrador quanto o negociante, diante daquilo que eles encontraram, fizeram de tudo para obter. Pois ambos compreenderam que haviam encontrado algo muito melhor do que até então sabiam que existia. Então, quando eles se depararam com aquilo, eles perceberam a preciosidade tanto do tesouro quanto da pérola e fizeram de tudo para conseguir adquirir, né, aquilo que eles haviam encontrado. Nas parábolas, a pérola e o tesouro não representam valores materiais, né? Então, a gente pode falar assim, nossa, mas Jesus está falando que pode ser comprado o reino de Deus, né? Assim como o negociante fez, o comerciante fez, não, né? Novamente, Jesus usava ali uma situação do cotidiano para que os discípulos, as pessoas entendessem o que ele estava querendo dizer. Então, a pérola e o tesouro não representam valores materiais. Jesus está ensinando, sim, acerca das coisas espirituais. Se nas histórias o lavrador e o negociante puderam comprar aquilo que eles haviam achado, no reino de Deus, a salvação não pode ser comprada, né? Ela é fruto da... Responde aí na sua casa, tenho certeza que você sabe, né? A salvação é fruto da graça. Então, a graça de Deus está acessível a todos e cabe a nós, quando nós encontramos com essa mensagem de salvação, cabe a nós aceitar. Nós aceitamos essa graça imerecida de Deus por nós, né? O tesouro e a pérola foram novidades que chegaram até aquelas pessoas, né? Dando a elas um novo rumo de vida. A gente vê que tanto a vida do negociante quanto do lavrador foram mudadas, né? Eles venderam tudo o que eles tinham, eles mudaram a vida deles, né? Então, eles experimentaram, sim, uma mudança de rumo de vida quando eles encontraram aquelas preciosidades, né? Assim é o reino de Deus. O reino de Deus chega como salvação para todas as pessoas, né? A gente diz que ele se revela a todas as pessoas. Cabe a você aceitar ou não. Mas quando a nossa resposta é favorável, né? Quando a gente aceita esse favor imerecido de Deus, a nossa vida também é transformada, né? O rumo da nossa vida ele é mudado, né? E cabe a nós aceitar mesmo com alegria, né? Com gratidão, com compromisso, né? São itens que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, essas são duas parábolas que tratam especificamente sobre o reino de Deus. Nós já vimos aqui o contexto, né? A parte histórica. E agora vamos trazer um pouco para a nossa vida. Vamos falar um pouco sobre ensinamentos que a gente retira aqui para a nossa vida, né? Jesus contou essas parábolas para orientar sobre o valor do reino de Deus e desafiar os discípulos a se envolverem com esse reino. Esse desafio permanece até os dias de hoje, para aqueles que aceitam a mensagem de salvação. Então, quais lições a gente pode tirar acerca dessas duas narrativas? Vamos lá, nós vamos ver duas lições. A primeira é que o reino de Deus nos dá alegria, segurança e paz. O reino de Deus traz satisfação plena à nossa existência e confiança no sustento divino. Então, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós temos a nossa identidade firmada em Deus, nós, quando aceitamos a Cristo, sabemos que nós somos, sim, filhos de Deus, sabemos que nós temos um propósito, sabemos que a nossa vida é direcionada por Deus. Isso nos dá satisfação, isso preenche o nosso coração. Saber que nós fazemos parte desse reino de Deus, isso nos dá plenitude, né? Isso preenche os nossos corações. E além dessa satisfação plena, a gente também tem a confiança no sustento de Deus para tudo nas nossas vidas. Nós temos um texto muito conhecido que fala sobre isso, e eu convido você a abrir aí na sua casa, Mateus, capítulo 6,
a partir do versículo 25. Vamos ler um texto que fala sobre esse sustento divino nas nossas vidas. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Vamos ler até o final do capítulo, né? Até o 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Texto bem conhecido, né? Mas que fala sobre essa segurança que nós temos, essa confiança que nós temos no nosso Pai, em saber que Ele cuida de cada um de nós. Né? A Bíblia fala aqui que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando a gente busca o reino de Deus, a gente aprende também a lutar contra as injustiças, né? Deus nos dá tudo o que a gente precisa. E quem aceita e reconhece o valor desse reino, se enche de alegria. Jesus, ele sempre denunciou a preocupação excessiva com as questões, né, de vestuário, com as questões de sobrevivência, né? São questões que podem nos aprisionar numa vida de ansiedade, né? Pode tirar a nossa tranquilidade, pode nos impedir de ter um tempo de qualidade com a nossa família, com os nossos amigos, né? Pode nos atrapalhar de ter um envolvimento coerente na sociedade, na igreja, né, como parte do nosso testemunho. É lógico, irmãos, que nós estamos nesse mundo, né? Então, nós temos, sim, as preocupações dessa vida, né? A gente lida diariamente com situações que muitas vezes nos preocupam, né? Situações do nosso cotidiano relacionadas à família, trabalho, enfim, várias situações, né, na nossa vida. Mas o que a gente tem que, né, realmente tomar o cuidado é de não nos preocuparmos excessivamente com isso, é não esquecer mesmo que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, né? Que nós somos parte desse reino de Deus e Deus cuida mesmo dos seus filhos. Então, lançarmos as nossas preocupações, as nossas ansiedades diante do Senhor. E eu vejo assim, Jesus quando fala, né, talvez essa preocupação excessiva com as coisas dessa terra, muitas vezes quando a gente se preocupa muito com as coisas dessa terra, a gente está com os nossos olhos muito fixos aqui, no que a gente está vivendo aqui, sendo que, na verdade, a gente tem que estar plantando na eternidade. Né? A nossa vida aqui é uma pequena parte, nós somos seres eternos, né? Então, aonde nós vamos viver eternamente? O que nós fazemos aqui determina onde a gente vai viver a nossa eternidade, né? Então, nós devemos sim nos preocupar em plantar espiritualmente, né? Em testemunhar de Jesus aonde nós estivermos, aonde nós passarmos, né? Nos preocuparmos mesmo com o nosso próximo. É lógico que nós vamos sim ter as nossas questões, né, do dia a dia, mas nós devemos
procurar mesmo viver esse reino de Deus, né? E lançar as preocupações aos pés do Senhor, porque Ele cuida de nós. Quando nós encontramos o reino, nós achamos a fonte dos bens essenciais para viver abundantemente. Então, aqui a gente vê essa diferença. Quando nós entendemos a mensagem da salvação, quando nós aceitamos caminhar com Cristo e aceitamos viver o reino de Deus, a gente entende aquilo que é essencial. E o que é essencial é diferente, muitas vezes, das coisas que nos cercam e coisas que muitas vezes são passageiras e que só tomam o nosso tempo e não servem para a eternidade, não vai fazer a gente colher na eternidade. Então, quando a gente realmente encontra o reino de Deus, a gente encontra aquilo que é essencial. Então, que a gente possa pedir para Deus nos ajudar mesmo a lançar as nossas preocupações, as nossas ansiedades diante dele, né? Às vezes não é fácil, né? Imagino que quem tenha filhos, a preocupação com filhos seja muito grande, né? Então, que a gente possa pedir essa ajuda do Senhor. Meu Senhor, me ajuda a focar naquilo que é essencial. O que eu tenho feito que talvez tenha tirado a minha, né, a direção correta que o Senhor quer, né? Lançar mesmo as nossas ansiedades aos pés do Senhor, né? O reino traz sabedoria e direção para a nossa vida. Jesus falou, num outro texto bem conhecido, em Mateus 6, no capítulo 20, versículo 21, ele disse, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mais uma vez, Jesus falando sobre aquilo que é essencial, sobre aquilo que é eterno. Aonde está o teu tesouro? Ele está nas coisas materiais, ele está na correria, na preocupação do dia a dia, ou você está focado naquilo que é eterno? Então, aonde está o teu tesouro? Aquilo que você tem dedicado tempo, aquilo que você tem se debruçado, aí está o teu coração. Que a gente possa refletir sobre isso, né? O reino de Deus é o nosso maior tesouro. E é nele que deve estar o nosso coração. Quanto mais reconhecemos o valor desse reino, mais desprendimento nós temos com os tesouros perecíveis desse mundo. Por isso, priorizamos as coisas de Deus e isso orienta as nossas escolhas. Mais uma vez, irmão, você percebe aqui? É uma caminhada. Quanto mais a gente vai se debruçando espiritualmente, a gente vai conhecendo o reino de Deus, a gente vai buscando a palavra de Deus, buscando a vontade de Deus. Quanto mais a gente vai se debruçando no lado espiritual, a gente vai conhecendo os valores do reino de Deus, e aí mais desprendimento a gente vai tendo das coisas perecíveis que muitas vezes tentam nos engolir, né? Muitas vezes tentam tomar conta de nós, né? Então é uma caminhada. Quanto mais a gente se debruça em conhecer a Deus, mais a gente vai se aprofundando nisso e mais a gente vai se desprendendo das coisas materiais, né? Das coisas talvez não essenciais, né? Das coisas que muitas vezes nos prendem e que não são essenciais, né? E o último ensinamento, irmãos, né? Eu falei que tinha 2. O segundo ensinamento que a gente tira dessas parábolas. O reino exige compromisso. O comerciante e o lavrador se comprometeram com o que encontraram, pois reconheceram o quão valioso era. Lembra que eu falei lá atrás, mas né, no começo da aula, falei que Jesus não estava falando que o reino de Deus era algo a ser comprado, né? Mas o lavrador e o comerciante deixaram tudo que eles tinham para comprar aquilo que eles tinham achado. A parábola não está falando sobre valor, sobre você adquirir alguma coisa. Mas, na verdade, o que a atitude do lavrador, do negociante está demonstrando? Está demonstrando renúncia. É uma atitude de renúncia. Eles perceberam que aquilo que eles encontraram era tão valioso que merecia que eles deixassem para trás aquilo que eles tinham, que eles vendessem o que eles tinham para poder adquirir aquilo que eles encontraram. Então, é uma atitude que simboliza renúncia. Quando nós encontramos o reino de Deus, você sabe disso, meu irmão, você que é antigo na fé, você sabe, talvez você que é novo, que está assistindo aí também,
Quando nós nos deparamos com a mensagem da salvação e aceitamos a Cristo, nós fazemos uma escolha de renunciar coisas que não agradam a Deus. Nós fazemos a escolha de renunciar coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, coisas que nós fazemos, que às vezes fazem mal até a nós mesmos. Então, é uma atitude de renúncia. Foi isso que os dois fizeram, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente vive um tempo de banalização da mensagem de Jesus Cristo e do reino de Deus. Muitas pessoas vivem um cristianismo medíocre e descompromissado. Talvez por isso, Jesus incansavelmente advertia: quem tem ouvidos, ouça. Precisamos avaliar constantemente o nosso compromisso com Deus. Irmãos, o reino gera compromisso. Não tem como a gente aceitar a mensagem de salvação e a gente tentar viver uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com aquilo que o Senhor ensina, que o Senhor deseja. Então, se a gente continua vivendo assim, então a gente não aceitou a mensagem de salvação. A gente não passou ainda por essa transformação. A gente está vivendo, como diz aqui a lição, um cristianismo medíocre e descompromissado. Eu vou quando dá, eu faço quando dá. Quando eu me sentir bem, eu faço. Mas a mensagem de salvação, ela gera compromisso. E não é um compromisso com instituição, um compromisso com a igreja, com pessoas. É um compromisso com Deus. Se você entende o que Jesus fez por você, se você entende a salvação mesmo em Cristo Jesus, você quer dar a sua vida inteira para o Senhor. Você quer viver o reino de Deus diariamente. Na sua vida, em tudo que você fizer, em todas as suas atividades cotidianas, seja às vezes você fazendo uma comida ou lavando uma louça, mas está meditando naquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Então, o reino de Deus ele exige compromisso. Que nós estejamos vivendo uma vida compromissada com Deus. Não com pessoas, não com a igreja, mas com Deus. Que essa seja a nossa postura, de estarmos comprometidos com o reino de Deus. Que a gente possa pensar, né? Nós temos nos entregado completamente, renunciado a coisas que a gente sabe que não agradam a Deus, o quanto e como nós temos respondido à novidade do reino de Deus na nossa vida. Como nós temos levado esse reino adiante. Às vezes nós não temos oportunidade de pregar e muitas vezes a gente não vai ter oportunidade de pregar no nosso dia a dia. Mas a maneira como a gente vive reflete a Cristo. As nossas atitudes, a nossa maneira de viver, ela revela o reino de Deus para as pessoas que ainda não encontraram com esse reino. Muitas pessoas que estão procurando e muitas pessoas que não estão procurando. Mas nós falamos aqui que o reino de Deus se revela a todos. E você pode ser um canal para que o reino de Deus seja revelado a alguém. Olha que coisa maravilhosa. Isso é propósito de vida. Isso é mostrar, ter essa certeza de quem nós somos em Deus. E o que nós estamos fazendo no reino de Deus. Qual é a nossa parte no reino de Deus. Não há como a gente se definir como discípula de Cristo e sermos indiferentes às pessoas que estão ao nosso redor. Né, aos dramas que tocam o mundo, a sociedade, né? Como testemunhas do reino, nós podemos ser sinal da graça e da justiça nos espaços aonde nós estamos, ajudando pessoas e famílias a encontrar sentido para a vida em Jesus e no reino de Deus. Amém? Que nós possamos ter esse compromisso com o reino de Deus mesmo e sermos mesmo essas pessoas preocupadas com aqueles que estão ao nosso redor, né? E abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor e sermos canal de bênção, né? Levarmos o reino de Deus aonde nós estivermos. Amém? E para nós concluirmos, irmãos, agora chegou a nossa conclusão mesmo.
né? Vamos fazer um pequeno resumo do que a gente falou aqui na nossa aula de hoje, né? O reino de Deus traz em si uma novidade sem igual para as pessoas, o que gera alegria e um novo senso de direção para a vida. Então, quando nós nos encontramos com o reino de Deus, quem se encontra com o reino de Deus, encontra um novo rumo na vida. E isso gera alegria, isso gera plenitude no nosso coração, gera propósito, né? Então, é uma experiência que gera alegria. A salvação e a entrada no reino são frutos da graça. Outro ponto que nós vimos hoje. É pela graça que nós temos a salvação. Mas reconhecer seu valor requer algumas renúncias. Então, a salvação é de graça, mas nós sabemos e entendemos que nós temos que renunciar a coisas que não agradam a Deus. E isso gera compromisso. Nós sermos pessoas comprometidas com o reino de Deus. Nenhum esforço humano que porventura seja feito para ser parte desse reino se comparará ao valor que o reino tem em si. O reino de Deus já é nosso por herança, glória a Deus por isso, né? E tem mais um versículo, né, irmãos, bem conhecido lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, é o Espírito Santo que gera essa justiça, essa paz, essa alegria. Isso é o reino de Deus. E vou deixar 2 perguntas para vocês pensarem, para vocês refletirem, né? Durante o dia de hoje. Primeiro, quais atitudes demonstram o verdadeiro valor que damos ao reino de Deus? Então, no nosso dia a dia, o que a gente faz que mostra que realmente nós somos comprometidos com a mensagem de salvação, nós somos comprometidos com o reino de Deus? Quais são essas atitudes? E a segunda pergunta, o que é mais difícil renunciar hoje para viver o reino em plenitude? E aí são perguntas pessoais, né? Que a gente possa refletir aí, o que tem sido mais difícil eu renunciar na minha vida? Que tem talvez me atrapalhado de viver plenamente o reino de Deus, tem me atrapalhado de viver plenamente a vontade de Deus. Que a gente possa pensar nessas questões, né? Se você puder aí, a nossa aula já está se encerrando, mas se você conseguir, continue o seu tempo de meditação aí agora, nesse domingo, né? Creio que você está aí com a sua Bíblia aberta, então continue lendo a palavra de Deus, continue em atitude de oração, pedindo para o Espírito Santo ministrar o seu coração, se revelar a você através da palavra de Deus. E que essa lição falou muito comigo, meus irmãos, quando eu ministrei lá na sala de jovens, né? E eu espero que o Espírito Santo tenha falado também ao seu coração, que tenha sido um tempo edificante e que você continue agora aí na sua casa esse tempo de meditação na palavra do Senhor. Amém? Nós vamos orar para encerrar esse tempo de aula. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque nós temos acesso à Tua palavra, nós temos o Teu Espírito que nos conduz, o Teu Espírito que ministra aos nossos corações, que nos ensina, que lança a semente mesmo nos nossos corações e nós queremos que essa semente possa crescer, possa dar frutos, ó Deus, que tudo aquilo que nós aprendemos aqui, ouvimos e meditamos, ó Deus, possa gerar transformação no nosso coração, ó Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nós pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, naqueles pontos em que nós identificamos que nós enfrentamos dificuldade de renunciar, Senhor Deus, nos ajuda nessas questões, ó Pai, que nós sejamos realmente pessoas que levam o Teu reino, Senhor Deus, por onde nós formos, ó Deus, que sejamos, ó Deus, canal de bênção para abençoar outras pessoas, que estejamos atentos àqueles que estão ao nosso redor diariamente, Senhor, e que possamos realmente viver a mensagem verdadeira do Evangelho, Senhor Deus, possamos viver o reino de Deus já aqui na terra, Senhor, caminhando em comunhão, em proximidade contigo, Senhor. Que o nosso domingo seja abençoado, seja guiado pelo Senhor, direcionado por Ti, Pai. Que tenhamos um dia cheio da Sua presença. E mais uma vez nós Te louvamos, nós Te agradecemos por esse tempo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Glórias a Deus. Amém. Muito obrigada, meu irmão, pela sua participação nessa aula. Logo mais à noite nós temos o nosso culto na igreja, presencial, às 19 horas. Então, nós nos encontramos à noite. E semana que vem, a nossa escola dominical já será novamente presencial na igreja. Tá bom? Domingo que vem, 9h30, nós nos encontramos presencialmente na igreja. Deus abençoe. Um bom domingo, meu irmão.